Boa noite, pessoal. Estamos voltando porque deu problema aqui na conexão. Deixa eu tentar fixar aqui novamente. Agora vai. Ela acertou aí. Isso, agora vai. É. Gente, boa noite. Estamos aqui com a nossa convidada linda, Miriam Brito, minha amiga. É uma honra estar com essa amiga, Miriam. Super profissional, super top. Gente, comunidade das mulheres de Camaçari, busquem essa linda para poder cuidar da sua saúde emocional. Miriam, super referência em Camaçari Mulher. Camaçari Mulher, referência é Miriam Brito. Miriam, Obrigada. eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco com os seus projetos. Eu sou Miriam Brito, psicóloga clínica, terapeuta de família e casal. Estou fazendo uma especialização em terapia cognitivo-comportamental, já atendo com as técnicas do TCC e trabalho online e presencial em 3 clínicas aqui em Camaçari. E a agenda está cheia, graças a Deus, né? Trabalho com o projeto Vencer Você. É um projeto que eu não sou coordenadora, mas eu sou psicóloga que faço parte. Tem a outra psicóloga colega que é Márcia Vital e Cida, que é a coordenadora do projeto. E esse projeto ele visa ajudar mulheres nas suas questões emocionais. Inclusive, vocês podem lá seguir o Vencer Você, arroba Vencer Você. E toda quinta-feira a gente tem uma palestra para mulheres no Zoom. É uma sala fechada só para mulheres. E no sábado eu estou com uma roda de conversa online também. E vocês podem participar também. E aí, entrando no grupo, a gente manda o link no sábado. E é gratuito, Miri, como é que funciona para a gente É estar gratuito, informando é assim? gratuito, é gratuito, é gratuito. Inclusive, esse projeto disponibiliza para quem não tem condições de arcar com a terapia. A gente disponibiliza algumas vagas para atendimento psicológico, se houver uma necessidade de um acompanhamento. Então, assim, é um projeto que agrada ao meu coração, porque ajuda pessoas. E eu vou fazer um curso online sobre ansiedade, né? Será um curso online com 5 aulas para a gente trabalhar só a questão da ansiedade. Então, vai ter técnicas, vai ter é, especificidades, né, dentro da área da ansiedade e para a gente desmistificar muitas coisas do que é ansiedade, do que é depressão. Então, a gente vai estar fazendo esse curso, só estou organizando a questão de data e divulgação. As vagas são limitadas, né? Vai ser um grupo com no máximo 15 mulheres, 15 pessoas, para poder a gente estar trabalhando essas pessoas remotamente, né? Aqui tá sujo, tem que lavar. Eu estou em Gente, casa. Sou corre, mãe. corre para poder amanhã participar dessa sala terapêutica com Miriam Brito. Eu já participei, assisti uma e é maravilhosa, super indico. Vai lá na bio do Instagram de Miriam e entra no Eu vou linkzinho bater aqui, que vai ó. ser no grupo do WhatsApp para poder ter a sala de Zoom, viu? Fale, Miri, que legal que você ia falar. Eu estou Você é botando mãe. aqui, ó. Eu sou mãe, casada, mãe de 3 filhos, casada com um marido, com um abençoado, graças a Deus, há 20 anos. E passo por tudo que vocês passam, né? Não é porque eu sou psicóloga que a gente é Mulher Maravilha, não. A gente é Mulher Maravilhosa, mas não sou Mulher Maravilha. Passo por tudo que vocês passam, todos esses processos aí emocionais. Só que hoje a gente tem as técnicas, né, que a gente consegue lidar com, com algumas questões, né? Não seja Mili, mas eu brigo, eu grito, eu tenho vontade de quebrar prato, eu dou onde e tudo bem.
importante é externar, não é isso, Miriam? Miriam, Isso é você. para quem está chegando agora, gente, nós vamos falar sobre a influência do estresse na saúde emocional da mulher. E essa mulher Zilda, meu amor. Oi? Fala. Zilda aí, ó, amiga minha. Zilda, chique bis, chique bis. E essa mulher maravilhosa, cheia de experiência, vai estar derramando sobre nós hoje esse conhecimento, como lidar com essa força que provém de fora, mas que gera dentro de nós um conflito, uma bagunça. E aí eu estava pesquisando sobre o significado da palavra estresse, né, na física. E aí eu vou ler para você aqui que fala assim, é uma medida da intensidade do total das forças internas atuando no corpo, através das superfícies internas imaginárias, como uma reação à aplicação das forças externas. Isso na física. Agora pense isso no psíquico. No psíquico, essa luta do nosso cérebro, das nossas emoções, do nosso eu, contra essas forças externas que vêm sobre nós. Né? Aí vem. Aí agora a Miri falou uma coisa da questão maravilhosa. Eu sou mãe, sou esposa, sou psicóloga, sou dona de casa, sou filha, sou irmã, sou vizinha. Então, ou seja, nós temos uma imensidão de papéis a serem exercidos, muitas vezes cobrado a excelência, que a gente não tem como galgar essa excelência, mas tem como galgar essa média do que a gente consegue fazer. Né? Então, essas cobranças estressoras vêm sobre nós, mulheres. Aí, como é que a gente lida com isso, Miri? Como é que a gente lida com Teams, o Google Classroom, o Zoom, qual é o outro? O Meet, atividades, feijão, arroz, macarrão, carne, cachorro, gato, filho, marido, cama, comida, banheiro, pessoas querendo de nós cuidado, nós também querendo cuidado. Como é que a gente contas, né, que também vem, cobrança da beleza, a cobrança da saúde, então são muitos agentes estressores sobre nós mulheres, né? Que não somos Mulher Maravilha. Nós somos mulheres maravilhosas. Eu nem gosto dessa aproximação da Mulher Maravilha, porque a Mulher Maravilha não tem filho, a Mulher Maravilha não é casada, a Mulher Maravilha só trabalha assim com espada, que de vez em quando a gente quer usar a espada, né, Miri? E matar uns por aí. Eu tenho um livro, A Psicologia da Mulher Maravilha, onde ele fala sobre cada instrumento que ela usa, né? E ela tem a corda da verdade. Na verdade, assim, a gente tem todas essas munições diariamente, né? E assim, a Jamile faz, como é que a gente faz para driblar com isso tudo? Eu tenho o hábito de dizer que nós somos uma caixa. Nós somos uma caixa e recebemos uma caixa todos os dias, que são os nossos 24 horas, são os nossos presentes, que são 24 horas que a gente tem que disponibilizar hora a hora. Por exemplo, eu sabia dessa live, aí eu peguei alguns atendimentos, adiantei os atendimentos para poder estar aqui no horário. Por quê? Compromisso. Aí eu fiz assim, rapaz, era para eu ter dito não a Jamile. Mas se eu dissesse não a Jamile essa semana, eu ia dizer sim a semana que vem. E aí, como você faz? Diz logo sim, porque você já resolve uma situação com a amiga, né? Já paga a conta. E assim, como é que a gente pode viver isso? A gente pode viver isso diariamente. Por que a gente fica estressada? Porque a gente não consegue. Quando não consegue dar conta de tudo, a gente se sente cobrada, a gente se sente culpada. Ó, Davi aí, Jamile. Oi, Davi! Davi, eu lembro. Tá maior do que eu. Então, assim, a gente se sente cobrada por nós mesmos, se sente culpada. E ainda tem questão sexual, né? Que para quem é casado ainda tem que dar conta disso. Aí tem que dar conta, boa noite, querida Virgínia. Tem que dar conta dos amigos também. Quem é amigo tem que dar conta dos amigos. E aí o que é que acontece? A gente tem que viver um dia de cada vez. Você planejar o seu dia não quer dizer que você seja uma pessoa ansiosa, quer dizer que você é uma pessoa responsável. Agora sim, não der certo o que você planejou para o dia seguinte, não tem que morrer por causa disso e nem acumular. E aí eu digo, nós somos uma caixinha, você vai durante o dia tirando aquela caixinha, no final do dia, as emoções que entraram naquela caixa, você resolve.
Você resolve orando, você resolve rezando, você resolve desabafando, você resolve quebrando um prato, você resolve gritando, né? Eu grito aqui com alguém, né? Ou grito sozinha. Você pode resolver cantando, ou você pode resolver meditando, contanto que você evite levar isso para o outro dia, tá? Então, assim, eu penso que as mulheres elas têm se sobrecarregado emocionalmente por uma escolha. Parece que é bonito a gente ficar sobrecarregada. E não é bonito. A gente fica doente. Ontem eu cheguei em casa dando choque. Dando choque. E aí eu fui resolver o choque. Aí fui bater prato, bater copo. Aí liguei para amiga, conversei com a amiga. Terminei de lavar os pratos e eu já estava melhor. Mas eu precisava desabafar, eu precisava jogar para fora, porque se eu acumulasse, eu acordaria hoje pior, né? Pior. E para trabalhar a gente tem que estar bem. Né? Isso é uma dica interessante, Miriam. Colocar para fora essa força, essa reatividade negativa. Porque senão ela começa a corroer por dentro. Jean, você está muito bonita, viu, amiga? Esqueci de avisar. Aliás, eu acho Jean uma mulher maravilhosa, né? Espetacular. Né? Uma pessoa assim. Seu coração você grande. É amigona. Sim, e outra coisa, Jamile, como a gente estava falando, essa dica assim, nome, você tem que dar nome aos sentimentos. Ou eu estou chateada, eu estou com raiva. Eu estou assim, eu estou meio assim, estou triste, eu estou alegre, eu estou com ódio. Tudo passa, gente, sabe? Mas você precisa dar nomes às situações, você precisa dar nomes ao que você sente, porque a gente fica maquiando, né, as coisas, né? Justamente para não lidar com elas. Então, assim, reconhecer que você tem um dia, que você precisa, durante esse dia, cuidar de você precisa cuidar das suas atividades diárias, né? Porque às vezes, assim, tem mulher que não é dona de casa. Tem uma casa, tem filhos, tem alguém que ajude, mas trabalha. Mas até isso, nós temos as nossas emoções que precisam ser respeitadas. Eu digo que nós mulheres precisamos ter mais respeito conosco mesmo. Mais cuidado, mais zelo, mais admiração. Que a gente às vezes esquece. Exatamente. Com os nossos limites de corpo, de mente, de função também. Né? Respeitar essa limitação como todos têm. Assim como os filhos têm, o marido tem, aqueles que fazem parte dos relacionamentos têm limites, nós também temos. Olha, hoje eu não estou bem, então eu vou até aqui. Eu não estou bem e tudo bem, sabe, gente? Eu não estou bem e tudo bem. Um exemplo, tem mulheres que têm eu não vou chamar de psicose, não. Mas tem uma coisa assim que não pode deixar a casa sem varrer um dia. A casa ela não vai varrer sozinha. Então assim, não tem problema você deixar a sua casa. Se você diz assim, eu não vou varrer a casa hoje porque eu vou cuidar de mim. Não tem problema. Ela vai ficar lá esperando você. Sabe? Eu tenho que lavar prato toda hora, eu tenho que. Tá. Mas você não pode levar isso como algo que seja acima de tudo, tá? Atormentador. Atormentador, não pode ser atormentador. E essa casa que tem que ser varrida todos os dias. E exatamente. Essa casa é abandonada. Porque é o primeiro lugar que a gente tem na nossa mente, no nosso coração, no nosso corpo. E esse precisa ser visto, ser validado, que está sendo gerado dentro, né, Miriam? Quais são os sentimentos que estão? Por que você está me deixando fazer? Por que eu estou me atolando tanto? Por que eu estou me cobrando tanto? Por que essa necessidade de fazer tanto? Se ouvir, se olhar e olhar para a sua rotina. É necessário. O que é que eu estou fazendo? Começar ou compartilhar, dividir o que eu posso passar para outra pessoa fazer no meu trabalho, na minha casa, nas minhas relações, né? Até para rebaixar essa cobrança. E eu tenho um negócio comigo, sabe? Aqui nós somos 3, né? Eu, Davi, Raquel e Rebeca. Eu estou melhorando a luz aqui. E Dene, né? Então, assim... Ele perdeu as contas.
3 filhos e o marido. Ah, eu contei 5 aí. Somos 5, né? Então, assim, tem eu, tem Raquel, Davi, Rebeca e Deni. Então, assim, a gente divide as tarefas. Só que, assim, a gente, mãe, a gente é muito estressada, não tem paciência de esperar. Só que, assim, eu não espero quando eu não quero. Mas quando eu quero, se deixar o prato sujo 3 dias, fica 3 dias. Se eu não tiver afim, eu não lavo. Porque eu não sou só, eu não moro só. Agora também eu não cozinho, eu não lavo roupa, eu não faço nada. Porque se tem a responsabilidade de se fazer, tem que ter responsabilidade para cumprir. Porque às vezes a mulher acumula tudo, é como o Jamile falou, precisa dividir tarefas. Precisa tirar essa sobrecarga de que a mulher é a dona da casa sozinha. Outra coisa, mulher, quando o marido faz alguma coisa dentro de casa, não é ajuda não, ele não mora lá de favor. É obrigação também. É meu marido. Para não machucar o ego, dizemos integração. Porque o homem tem o ego inflado, então a gente usa da sabedoria e diz, não, você está sendo integrado no lar. Integrado. É igual assim. Meu marido me ajuda a cuidar do meu filho. Gente, como assim ajuda? Ele não é pai também? Ele não é participativo nessa paternidade? Como é que só você tem a obrigação de cuidar dessa criança? Então, às vezes, a mulher parece que se sobrecarrega porque gosta. Parece que há um conforto nessa sobrecarga, né? Então, assim, a gente tem que começar a tirar isso. Eu digo às mulheres, Jamile, também, para tirar um dia para ela. Tire um dia para você fazer o que você quiser, até não fazer nada. Deita lá, ó. O meu dia é dia de domingo. Dia de domingo agora nem celular, eu até celular eu evito usar. Fica lá deitada, aí assisto série, assisto filme, leio livro, vejo palestra, faço o que eu quero. E um dia na semana, quando estava podendo, eu saía do trabalho e ia no shopping. Ia lá, tomava um café e voltava. Sabe? E sozinha. Estressada, é isso, Miri? Exatamente. Porque eu estressada, minha filha, não sou coisa boa, não. Ninguém. Davi está aqui dizendo verdade. Eu sou bonitinha, né, gente? Mas estressada, não queira conta. Olha o Davi reclamando ali. Davi está se entregando ali atrás, ó. Todo mar quer Davi. Oi, eu Davi. estou estressada. Raquel aqui. Eu estou estressada. Eu sou mãe. Como é que a gente pode cuidar da nossa saúde emocional? Porque quais são o processo de adoecimento por conta dessa força sobre a mulher, né? As consequências disso no emocional. Compartilhar com essas mulheres que estão aí. Para ter ajuda emocional, você precisa fazer terapia. Mas eu não posso fazer terapia. Você pode tirar um tempo para você. Você pode tirar um tempo para estar fazendo alguma coisa que você goste. Até não fazer nada. Sabe? A gente fala muito da procrastinação. Procrastinar, escolher um dia para procrastinar, para não fazer nada é saudável. Aquele dia que você jogar tudo para cima. Eu fiz um curso de PNL avançado e ele fala isso. A procrastinação, ela é para eventos assim, que você tem que organizar, você precisa fazer. Mas tem aquele dia que você não faz nada. Tenha esse dia. Porque você precisa tirar as sobrecargas da sua mente. Porque a gente tem uma vida muito ativa. Eu sou ativa da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Às vezes, quando eu vou dormir, eu vou fazendo um processo de meditação para poder desligar, para poder desacelerar. Porque senão eu não dou conta. Aí no outro dia eu estou péssima. Às vezes eu preciso, quando eu sei que eu estou muito cansada, por exemplo, eu já sei que eu estou cansada, porque minha voz começa a fugir. Aí eu já sei que eu tenho que parar mais cedo, tenho que descansar, para poder amanhã acordar renovada. Porque senão interfere em todo o meu processo. Então, assim, como se livrar das questões emocionais? É se conhecendo. Você precisa saber a hora de parar. Eu parei. Eu vou dar um tempo aqui, daqui a pouco eu retorno para fazer as coisas. E tudo bem. A gente tem uma cobrança e uma autocobrança muito grande, uma culpa
por não ser perfeita. Gente, deixa eu dar uma notícia para vocês. A gente não vai ser perfeita nunca. Só quando a gente partir, sabe? For para o nosso destino final, nosso ponto final. E aí a gente vai estar lá com o corpo transformado para quem acredita, vai estar esperando um julgamento para quem acredita, e aí a gente vai estar lá esperando o nosso momento. Mas fora isso, aqui na Terra não tem perfeição. Deixa eu dizer a vocês isso. Isso é Seja muito você. Isso é muito bom entender essa nossa limitação. E a questão da procrastinação que você trouxe é maravilhoso, porque assim, esse processo de culpa, e ainda nomear essa culpa com o nome errado, né, dizendo que é procrastinação, não, não é procrastinação. Não. Ai, Qual é o processo? peraí. Não é a culpa, mas é o reconhecimento do cansaço, do limite do seu corpo. Entender que o seu corpo tem limite. A Miri teve um problema, mas ela retorna daqui a pouco. Não é procrastinar, dizer, se eu parar de fazer tudo, não fizer isso, tirar um dia para me cuidar, eu estou procrastinando. Não, você não está procrastinando, você está respeitando o limite do seu corpo. E isso é essencial para você combater esse processo de adoecimento, né, Miri? Eu entendi que você teve uma falta aí, eu falei, Miri vai voltar. Eu estava falando sobre essa necessidade de reconhecer os sentimentos que ela tem da gente. Sim, né? sim. Verdade. Porque quando eu não reconheço o meu limite do meu corpo, eu ultrapasso para quê? Talvez para agradar os outros. Seja um chefe do trabalho, seja o marido, seja os filhos, seja uma mãe, seja um pai. Então você entra no processo de adoecimento achando que está satisfazendo. Porque quando você se coloca na condição de satisfazer o outro na sua totalidade, você se esgota e você não satisfaz o outro. Verdade. E aí isso é necessário, esse reconhecimento. Eu nunca vou satisfazer o outro na sua completude. Porque existe algo que é só dele com ele. E eu comigo, porque o outro também não vai me satisfazer na minha completude. Entende? Eu preciso ver isso com cuidado, para que eu não pegar tudo. Eu preciso ser a melhor no trabalho, eu preciso ser a melhor mãe, a melhor funcionária, a melhor filha, a melhor tudo tal. E como o Miriam falou, a gente não tem como ser a melhor, a gente precisa ser eu. Eu sou Jamile, eu tenho limitações, eu tenho meu relógio biológico que funciona melhor de manhã e que à noite não funciona. E eu preciso reconhecer esses limites do meu corpo e alcançar aquilo que eu posso fazer. Olha, eu posso fazer isso hoje, eu dou conta disso. Eu não dou conta. Mas também não se permite entrar no processo de estagnação. Olha, eu não dou conta de nada, não faço nada. Calma, que aí também você já esgotou. Isso. Mas é se ouvir, né, Miri? Para ver como é que está essa energia, porque o estresse ele vai rebaixando o indivíduo. E é necessário ter um tempo de respiração, né, Miri? E uma coisa que você falou, Jamile, é entender o seu relógio biológico. Por exemplo, o meu é melhor depois do almoço, porque eu gosto de dormir até um pouco mais tarde. Só que eu faço isso no final de semana, porque durante a semana a gente tem compromissos com a clínica. Então, assim, conheça seu limite. Se você sabe que de manhã você dá conta, pegue tudo para amanhã. Mas se você sabe que você é melhor a partir de 1 hora, 2 horas, concentre as coisas mais difíceis, mais chatas nesse período. Então, assim, isso é autoconhecimento. Por exemplo, tem paciente que se eu atender ele de manhã, eu tenho uma resposta, se eu atender ele de tarde, eu tenho outra resposta. E aí eu vejo qual é o que é melhor para ele nesse sentido. Aí a gente vai fazendo os revezamentos, né, para poder entender como é que esse paciente funciona. Porque se eu tenho um paciente que de manhã não funciona, esse paciente não vai funcionar na terapia. Ele não vai conseguir acessar porque ele está travado. E outra coisa que você falou aí, Jamila, é assim, para, gente, de querer agradar o outro. Para de querer agradar o outro. O outro, ele nunca vai ser 100% para você em nada, porque você não é 100% para você. Quando você consegue ser 100% para você, consegue, como o Jamile falou também, não é querer ser a melhor em tudo, mas querer ser a melhor para você e por você, você consegue atingir um grau de satisfação, sabe? Eu tenho uma satisfação pessoal hoje que eu não tinha há 10 anos atrás. Eu tenho um grau de conhecimento hoje que eu não tinha um tempo atrás, e não foi por causa da psicologia, não. Eu fui buscando conhecimento, eu fui buscando ajuda. Eu pegava assim que as pessoas falavam sobre mim, dizia isso é verdade, isso é mentira. Eu vou pegar isso para mim, isso eu não vou pegar. Por quê?
Quando a gente está com a autoestima baixa, tudo que o outro fala sobre nós vira verdade. Por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa estressada quando eu estou em casa, quando eu estou em meus momentos de estresse, mas eu não sou estressada 24 horas, sabe? Eu tenho ansiedade, mas eu não sou uma pessoa ansiosa 24 horas. Então, assim, é você não se rotular, é você não dizer assim, poxa, eu sou a vida toda uma pessoa péssima. Não, querida. Você tem momentos em que precisa ser mais rígida, que precisa ser mais rigorosa, que precisa ser chata, que precisa mandar, que precisa dizer não, que precisa se calar, que precisa falar, que precisa dar uns 2 gritos para ver se as pessoas me escutam. Então, assim, é entender quem é você nesse jogo, nessa vida, nesse jogo chamado vida, não, nessa vida. Nessa jornada, né, Miri? Nessa jornada, porque se você se vê nessa jornada que você faz parte e que você se implica nessa jornada, você se olha de uma forma diferente e olha para ao redor de você. Se a gente se coloca em lugares estressores, em situações estressoras, às vezes não é nem a situação, somos nós. E então a gente precisa ver, pera, por que que eu entrei nessa situação? Por que que eu me coloquei nesse lugar? Por que que eu me obrigo a estar nisso? Entende? Então é se escutar. Também se questionar, porque o processo de enfrentamento é necessário. Para quê? Para Isso, poder ajustar as forças. É que quando a isso, gente se anula, a gente perde força e o que vem contrário se sobressai. Então é necessário, calma, eu preciso me olhar, me isso. validar, me reconhecer, me ver, me cuidar. Para quê? Me posicionar frente a essa força estressora. Olha, eu não aceito isso, não concordo, não vou, não permito, e aí as pessoas vão fazendo, né? Vai se situando e vai se posicionando frente a isso, né? Frente a Isso. essa influência negativa. E tem uma coisa assim também, Jamile, que eu sempre oriento alguns pacientes, é assim, oi, tudo bem, Marquinhos? Marcão. Eu sempre digo às pessoas assim, quando você tiver vontade de dizer, diga. Você fica, às vezes a gente fica aguardando, não vou falar para não magoar. Mas eu tenho um temperamento explosivo. Ok, espera um tempo, sabe? Se você puder, saia do ambiente que está lhe estressando naquele momento. Dá uma volta no quintal, dá uma volta na área da frente, dá uma volta no condomínio, faz alguma coisa. Mas assim, se aquele momento que você for jogar tudo para fora, você sabe que vai ser prejudicial para você, conta um pouquinho até 30. Se não der para contar até 30, conta até 100. E depois você volta e resolve. Mas assim, não guarda. Não guarda as coisas que te ferem. Sabe? Às vezes a gente vê pessoas, né? Antigamente a gente falava assim, a gente vê mulheres em relacionamentos abusivos. Gente, eu conheço homens que vivem relacionamentos abusivos. Homens. E eu digo assim, você precisa dizer o que você sente. Você precisa falar. Ontem uma pessoa falou comigo assim, até que enfim eu consegui dizer para fulano tudo o que eu penso sobre nossa relação. E eu achei aquilo fantástico, né? Que delícia ouvir isso, né? E falou sem agressão, falou sem brigar, falou de uma forma persuasiva, falou de uma forma assim, ela enfrentou a dor, ela enfrentou as questões dela e ela, no final, ela disse assim, eu me saí muito bem, né? Então, assim, ela se sentiu bem porque ela tinha medo de falar. Porque há uma sensação assim de opressão quando as mulheres vão falar com os esposos. E, Alessandra, muito obrigada pelo presente. Pastora Alessandra entrou aí, me deu um presente lindo, tá aqui, amei. Então, assim, vamos assim, ser nós mesmas, sabe? Vamos assumir a nossa identidade. Se eu disser assim, Jamile, me peça sua identidade para dar entrada em um documento, não tem como. Porque a identidade ela é única, é a nossa forma de existir. E assim, a gente às vezes anula essa identidade para dar ao outro esse prazer de nos manipular, de nos adoecer. E a gente precisa dizer não. Tem horas que eu faço assim, eu acho que eu preciso ser mais eu nesse momento. E aí eu tomo as rédeas e digo, vamos lá, vamos conseguir. Então, assim, e tem momentos, gente, que a gente fica assim, eu vou fazer o quê?
nessa relação. Eu vou fazer o que com essa sensação? Dá um tempo, para um pouquinho, pensa, vê o que é melhor para você e você vai fazendo. E outra coisa, Jamila, eu estava dizendo hoje para uma pessoa que até você se anular, tomar meu chá, que até para você se anular tem que ser uma escolha sua. Quantas vezes a gente que é mãe se anula por causa de filho? A gente se anula, obrigada, Alessandra, se anula por causa de marido. É uma escolha minha, sabe? E isso não quer dizer que eu não me ame, quer dizer que naquele momento foi necessário eu escolher ficar de fora de mim para poder estar com o outro. Porque se eu levo tudo no 8 ou 80, eu vou ser radical, eu vou ser rígida. Não, nesse momento eu vou ser flexível. Eu queria muito ir no shopping tomar meu café. Mas nesse momento eu preciso parar e ver o que está acontecendo com meus filhos. E ver o que está acontecendo com meu esposo e voltar para casa. Então eu vou voltar para casa porque eu escolho fazer isso. Sabe? Isso. E tudo bem. Isso é interessante, Miri. Mas quando isso se torna em excesso, aí é que se torna perigoso. Perigoso, perigoso. A fala que você trouxe, né? Da questão de se anular para poder promover o outro. Então, isso é adoecedor. Isso é um gerador de estresse e um gerador de adoecimento emocional para a mulher. Porque nós temos essa tendência comum de se anular em favor dos filhos, de se anular em favor do marido. Isso é por conta da cultura que a gente já vem sendo gerada, né? E que aos poucos a gente vem se posicionando. Não, calma, tudo tem um limite, porque o Senhor criou tanto o homem quanto a mulher. E não para a morte nem para o sofrimento, mas para a vida e vida eterna. Então, quando a gente reconhece esse lugar, não, calma, eu também sou alguém e preciso estar nesta vida que eu só tenho essa. Então, eu preciso também me posicionar. Calma, eu não preciso morrer para que os meus filhos vivam. Não, você precisa também ensinar os seus filhos a terem autonomia. Porque senão isso vai ser um processo adoecedor, tanto em mim quanto neles. Porque se eu faço tudo por eles e não permito que eles venham a assumir responsabilidades, a encontrar a questão da autonomia, eu estou aleijando eles. Estou Exatamente. aqui também com o marido. Porque quando Isso. de anulação, se são dois, eu me anulo, então só existe um. Não vai ter relação. Vai ser um monólogo. Mas quando somos dois. Existe um homem, existe uma mulher, existem dois indivíduos, né? Exatamente. Sua historicidade, sua estrutura, sua formação e traz consigo isso. Então eu preciso olhar para o outro, mas também olhar para mim. E aí esse é o grande segredo, para não entrar no processo de adoecimento por conta desse estresse. O que é o estresse? Uma sobrecarga sobre você. E como é que acontece essa sobrecarga? Quando você se rebaixa demais, a sobrecarga você precisa se posicionar para equilibrar isso. Você precisa se olhar para si, não é isso, Miri? Exatamente. Inclusive, Jamile, uma coisa assim que eu falo para as mulheres é quando elas falam assim, essa coisa da cultura, né? Que a mulher foi criada para procriar, para cuidar de casa, para cuidar de filhos, e o marido foi educado para manter, ser o mantenedor. E hoje isso está se desmistificando. Peraí, licença. Peraí. Não terminou essas coisas, não? Ah, sim. Momento família. Ao vivo é assim. Ao vivo é assim. Ao vivo e em casa, é assim. Então, assim, gente, essa questão cultural, a gente tem que começar realmente a desmistificar aí esses papéis que são dados para a gente de uma forma muito cruel. Porque, assim, os nossos papéis, eles não foram tirados, foram acrescentados. A gente é dona de casa, a gente é psicóloga, a gente é mãe, a gente é amiga, a gente é esposa, a gente Os papéis foram acrescentados. Então, assim, olha quanta responsabilidade. Hoje a gente tem uma necessidade de estar no mercado de trabalho, mas isso não tirou da gente de cuidar de casa, de cuidar de filho, de cuidar de mercado,
sabe? E o homem precisa desmistificar de que ele tem que sair de manhã para trabalhar, voltar de noite, encontrar as coisinhas dele tudo prontinha, comidinha quente. Não, minha gente, a gente tem que começar a psicoeducar essas relações, Sim. sabe? E outra coisa, na maioria das vezes começa por nós mulheres dizer não vou fazer, não quero fazer, estou no meu limite, sabe? Então, assim, de vez em quando, Jamila, eu acordo e digo assim, ó, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu não vou sair nem do quarto, porque eu tenho que dar conta das minhas obrigações domésticas, ou das minhas obrigações Pessoais, psicológicas e pessoais, dos meus trabalhos, internas. sabe? Eu tenho que ler. E outra coisa, a gente não é psicóloga de ficar lá no consultório sentadinha, olhando para o paciente, conversando, tal, 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 não. A gente chega em casa, a gente estuda. Hoje eu vou estudar ainda. Hoje eu vou estudar, hoje eu vou ler uma parte de um livro, vou ver uma parte de um curso, vou pegar 20 minutos para cada coisa, porque eu não posso dar, a gente não pode fazer um atendimento assim, de escutar o paciente e acabou, deixar lá. Não, a gente tem que ter uma resposta para a gente, para poder a gente ajudar esse paciente. Então, assim, esses papéis, eles foram acrescentados. E às vezes você olha para o marido dentro de casa e está lá, ó, olhando o celular. Eu digo assim, que eu passo o dia todo atendendo e eu só olho o celular para o que eu preciso à noite. E às vezes não há uma compreensão. E não é um problema meu, sabe? Às vezes você fica assim, eu não vou fazer isso porque se eu fizer isso, fulano vai se incomodar. Fulano tem que entender como é a sua rotina, fulano tem que entender como é o seu trabalho. Para a pessoa entender, você tem que falar. Outra coisa assim, filhos. Às vezes a mulher vive tão em função dos filhos, e eu quero dar uma notícia para você. Filho cresce e desaparece. Muito boa. E fica você e o seu parceiro, a sua parceira, e fica lá vocês. Como é que fica isso? Dois desconhecidos? Quantas pessoas se separam depois que os filhos saem de casa? Primeiro, não se conhecem um ao outro. Segundo, a mulher não se conhece. Eu não me conheço, então eu não sei quem é esse indivíduo que está comigo. Os filhos foram embora, eu vou pegar o caminho de casa e vou embora. Ou adoece. Isso Como aí você, vem eu conheço. adoecimento, Outro que é o que ninho vazio, né? o ninho vazio, entendeu? Então, assim, Darla Camila, a melhor sobrinha do mundo. Amo minha sobrinha. Seja bem-vinda, meu amor. Minha filha do coração. Isso. É verdade, Mília. Porque assim, aí vem o quê? Aí agora vem o aflorar do adoecimento. Porque foi Isso. retirado, né? Um bem, foi retirado um alimentador, que eram os filhos, que supriam uma falta naquela Uma mulher. carência, isso, isso, Carência. Então, como isso foi retirado, agora vem à tona o quê? O ninho vazio. E aí vem isso, outro processo aflorado de adoecimento. Na verdade, já estava ali. exatamente, Ele agora só recebeu um gancho para aflorar. Não é isso? exatamente, Mas exatamente, para a gente não chegar nesse nível, vamos começar a nos cuidar agora, mulheres. Vamos começar exatamente, a ter, né, essa cultura de que, não, a mulher agora precisa trabalhar porque a questão financeira da sociedade requer para a qualidade de vida que ela trabalhe. Porém, não abre-se mão de toda a estrutura do lar. Calma, não vamos fazer isso. Porque fazendo isso, você vai adoecer um membro importante na família e vai adoecer todo o restante, porque não vai haver equilíbrio. Mas se eu compreendo que eu faço parte de um grupo, eu compreendo que eu faço parte de um todo e que eu posso somar compartilhando as necessidades do lar. Eu vivo a vida exatamente, do lar. Então, lavar o prato não vai ser peso. Fazer uma comida, lavar o banheiro, organizar um guarda-roupa não vai ser um peso, mas vai ser uma soma. Porque eu vou estar fazendo bem também ao outro que soma comigo. Então, agora para mim é um peso, viu, deixar para mim, para eu fazer sozinha, deixar para eu fazer sozinha é um peso e eu não faço não, sabe? Ou faz todo mundo, ou entra todo mundo no compartilhamento, ou eu só faço aquilo que eu digo assim, isso aqui depende de mim, eu preciso fazer isso, eu vou fazer. Mas o que o outro, a gente tem a mania de dizer assim, mas meu filho não fez, eu vou fazer. Não, se o filho tem autonomia para fazer, ele tem que fazer. E você não tem que fazer, porque assim, quando o filho vai para o mercado de trabalho,
o patrão, o funcionário, não é tão conivente como a gente é, como os pais são. Entendeu? Sim. Então, assim, a gente precisa realmente dar aos nossos filhos autonomia. Autonomia fora de casa começa dentro de casa, E né? E é responsabilidade. responsabilidade. Então, pronto, o outro saiu aqui, eu só fiz olhar para ele e não entendi porque você saiu. Só que o mais interessante também é nos dar a responsabilidade, porque às vezes a gente culpabiliza aqueles que estão ao nosso redor. Ah, é porque meu patrão ele é muito exigente, é porque meu parceiro ele é muito disperso, ele é muito frio. E você? Qual é a sua, Terceiriza, né, Jean? hein? Terceiriza, né? Terceiriza suas responsabilidades emocionais para o outro. Isso, Então, assim, terceiriza. Ao invés de assumir, calma, eu sou responsável por isso, eu sou dona disso daqui. Né? O que me cabe a fazer? É isso, Miriam, essa é, responsabilidade. E outra coisa interessante que amanhã você vai estar a falar sobre autossabotagem. Gente, não amanhã, vai ser eu, não. Vai ser a outra psicóloga, mas eu vou estar lá. pronto, amanhã no Grupo Que Miriam, um projeto maravilhoso de apoio e de cuidado com mulheres, né? Vai estar trazendo essa temática de autossabotagem. Autossabotagem, a gente se autossabota o tempo todo, Jamile. A gente se autossabota o tempo todo, sabe? Ah, eu vou começar uma educação alimentar amanhã e hoje vai comer ainda. Então, comece hoje, tá? Comece hoje. Você vai fazer atividade física amanhã? Começa hoje. Faz uns 10 agachamentos e amanhã você continua. Então, assim, a gente se auto-sabota. Eu não vou fazer isso porque meu marido não deixa. Você encontra outras formas. Eu não vou fazer isso porque meus filhos me prendem. Quem tem filhos pequenos. A internet hoje ensina a fazer atividade física dentro de casa. Verdade. Então, a gente fica dando desculpas para tudo. Sabe? E outra coisa, gente, eu tô ainda para entender esse negócio assim. Marido não deixa fazer. Você é filha dele ou você é esposa dele? Você tem que entender como é que funciona essa relação, tá? A gente tem muito essa coisa assim, Jamile sabe também, que a mulher foi criada para ser submissa. A submissão, ela não é uma humilhação. A submissão, ela não é uma subserviência nem uma anulação. A submissão é assim, aqui é o cabeça e aqui é o pescoço. A cabeça não vai para lugar nenhum sem o pescoço. Deixa eu dizer, gente, tem horas que a gente é cabeça, tem horas que a gente é o pescoço, depende da funcionalidade dessa família, sabe? Depende muito dessa funcionalidade e isso não anula o papel de ninguém dentro da família. Então, assim, voltando para o estresse emocional, as questões emocionais nesse momento de pandemia, o que é que a gente aprende com essa pandemia? A ser mais tolerante, a ser mais desprendida, desapegada de casa, desapegada de meu filho não pode fazer isso, meu pode sim, desapegada de coisas que você precisa estar pegada. Você precisa estar pegada a você precisa se entender, você precisa se desapegar de casa, você precisa se desapegar. Sabe por quê? O Covid veio para nos ensinar que somos todos iguais, né? Que somos todos iguais. Eu nunca vi e não soube na história de quanto de ter acontecido nada semelhante a isso. E o mundo parou para olhar para um inimigo invisível. Mas esse inimigo invisível, ele não veio só para matar, não, ele veio para ensinar. Veio para ensinar a gente se aproximar mais do outro, a gente conviver mais com o outro, a gente resolver questões que estavam presas. E assim, muitas pessoas se separaram. Ah, mas se separou por causa do Covid? Não, se separou porque nunca teve casamento. O Covid só veio para dizer assim, ó, chegou a hora do ápice, de dizer assim, vamos lá, tem que resolver a vida. Então, assim, eu Na acho que verdade, falta autocrescimento. que o Covid ele não causa a crise, ele revela a crise. Revela a crise. Muito Revelou, bem. a crise já estava instalada, mas por conta do corre-corre, nunca está em casa, sempre está atarefado, então não se via, não se comunicava. Mas aí o Covid fez o quê? Botou todo mundo para dentro de casa. Então agora Isso, vamos varrer o chão lá de casa para ver como é que está lá as relações dentro. isso. Então ele trouxe todo mundo de volta para o lugar da onde não se estava mais. Ao lugar da Isso. casa, ao lugar da família, ao lugar da relação
mais íntima, mais próxima, que é dentro de casa. Você tem E que outra coisa, Jamile, olha quantas coisas a gente aprendeu. Quantas coisas a gente aprendeu com a pandemia. A gente aprendeu a olhar para outras, assim, eu vou ter que conviver com essa pessoa 24 horas, eu vou ter que conviver, sabe? Por exemplo, eu trabalho há muito tempo, eu saio de casa de manhã, chego à noite. Eu fiz, rapaz, como é que eu vou dar conta de viver? Eu ainda estava fora da minha casa porque estava reformando o apartamento. Eu fui para uma casa que cabia dentro do meu apartamento. Eu fiz, como é que eu vou ficar 24 horas com esse povo chato, enchendo minha paciência? Mãe, 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 mãe. Eu fiz, meu Deus, eu preciso dar conta disso. E olha como a gente se reinventou, né? Comecei a fazer atendimento online, comecei a fazer lives, né? No início foi tanta reclamação das minhas lives, né? Meus irmãos, você tem que fazer, tem que abrir o olho, tem que fazer isso. Eu fiz, tô chegando nesse momento, nesse mundo agora. Então vou ter que aprender. Então assim, fiz cursos, eu fiz 4, acho que eu fiz uns 4 cursos nesse momento da pandemia. Tô terminando um de hipnose. Então assim, foi um momento de aprendizado. Foi o momento de sentar, de conversar. Então, assim, se você olhar para a pandemia como uma doença, ela vai ser uma doença. Mas se você olhar como um aprendizado, vai ser um aprendizado muito legal. Para mim, a pandemia, me perdoem aí os radicais, para mim a pandemia foi uma bênção. Claro que a gente teve perdas, claro que a gente teve muito susto, claro que a gente fica triste porque as pessoas morrem. E a pandemia também não escolheu quem ia morrer, quem ia ficar vivo, está morrendo ainda muitas pessoas. Eu fiz o teste tem 15 dias, porque eu estava com suspeita, o médico mandou eu parar o atendimento, era para voltar hoje. Mas aí como deu negativo, eu fui liberada, né? Não estava com Covid. Então, assim, voltei a trabalhar presencialmente de outra forma, com outros cuidados. Então, assim, qual é o aprendizado que você tirou da Covid, do Covid? Qual é o aprendizado, né? A oportunidade, né, de A fazer diferente. oportunidade de fazer A diferente. oportunidade de fazer diferente. A irmã Júcia está aqui falando. Lá é um É um pedaço do pedaço do céu. momento de saber priorizar. Priorizar e olhar para o que temos de mais valioso, a família. Exatamente. E outra coisa, é como o Jamile falou, Justinéia, houve momentos de revelação com essa pandemia, sabe? Foi momento de revelar quem é amigo, quem tem um casamento mais sólido, quem precisou rever o casamento, como são os filhos, tudo isso, né? Então, assim, tivemos Isso, que Rose, reaprender família, suportando. Rose está falando. É o quê? Rose que está falando aqui, tivemos que reaprender, né? Em família. Reaprender. Isso. E Reaprender. assim, isso é legal, sabe? Quanto tempo tinha que eu não ficava com meu marido e meus filhos 24, 48, 72 e lá vai, né? Uma semana. E assim, e outra coisa, minha família precisou se adaptar a mim porque eu comecei a trabalhar. Depois de uma semana eu comecei a fazer atendimento online, lives online, lives fechadas para empresas. E aí você o que acontece? A família precisa ficar calada, precisa se readaptar. Porque é o meu trabalho, então eu precisei me reinventar no meu trabalho. Então, aos poucos, esse novo normal, a gente vai se adaptar também. Mas precisa tirar um aprendizado, né? Isso, Miri. Então foi a forma que a gente encontrou de se rebolar no meio de todas essas cobranças e não permitir que esse estresse, né, nos adoecesse. Mas olhar para essa situação com um olhar de oportunidade, eu tenho uma oportunidade de fazer diferente algo, se desafiar nesse novo fazer, né? Nesse novo viver, e não adoecer com isso. Calma, olha, eu não preciso fazer tudo, mas eu preciso fazer o que eu dou conta. Para quê? Para que eu não venha adoecer, porque eu adoecendo eu não vou fazer nada. Isso, exatamente. Esse olhar, né? Botar as cartas na mesa e dizer, eu só vou pegar esse aqui e vou formar o meu cheque, vou formar o meu terno e vou formar o que eu consigo fazer. É escolher. Exatamente. É isso? Não se sobrecarregar com nada, porque a perfeição não é em nós. Nós não somos perfeitas. Né? Estamos em processo de amadurecimento, em processo de desenvolvimento, em processo de formação, eu como mulher,
você como mulher. Então, nós precisamos nos olhar para a nossa rotina, olhar para as nossas cobranças, olhar para os nossos defeitos, para aquilo que nós temos feito conosco, primeiro conosco, né? Olhar para si. O que é que você tem feito com você no meio de toda essa panavoeira? Né? Porque o estresse, ele é uma confusão, ele é uma força... E vai sempre existir, né, Jamile? O estresse vai sempre existir. Sim, sim. E é bom que ele exista no nível que te angustie, te mobilize para sair do comodismo, para fazer. Exatamente. Então, Exatamente. existe o estresse positivo, que é aquele que te angustia, né? Que é aquele que te mobiliza para fazer algo diferente, ou fazer algo que você precisa fazer. Né? Sair da autossabotagem, né? Sair dessa acomodação, desse comodismo e se permitir fazer. Exatamente. E parar de ficar dando desculpa para questões que são suas, tá? Eu aprendi, por exemplo, na pandemia, a cuidar de planta. Ó, já ganhei 2. E as pessoas fazem assim, Miriam, planta, eu digo, a pessoa sabe que é planta que não precisa de agonia, de molhar todo dia, daquela agonia toda, aí o pessoal já sabe, já me dá assim. Então, assim, faça algo novo, faça algo diferente, faça algo que você nunca fez, faça algo que lhe deixe mais assim harmoniosa com você, com a sua pessoa, com a sua personalidade, que lhe deixe mais feliz, sabe, gente? Então assim, e outra coisa, essa ideia de que a felicidade ela é constante é a história da carochinha, porque a gente passa por altos e baixos todos os dias. Sabe? Eu sempre digo assim que a paz, ela é perfeita, a paz ela é completa. Se você tem paz, você vai ter paz em toda e qualquer circunstância. Mas se não tiver naquele momento, tudo bem. Mas olhe para você com um olhar diferente, com um olhar de acolhimento, com um olhar de respeito. Eu respeito Jamile, mas eu não me respeito. Eu respeito meu marido, meus filhos, mas eu não me respeito. Eu estou sempre me anulando, eu estou sempre me colocando para baixo. Isso vai gerando doenças emocionais. Isso vai gerando doenças emocionais e muitas vezes difíceis de ser tratada. Às vezes as pessoas perguntam assim, Miriam, é fácil? Não é fácil, também não é difícil, é treinamento. Então vamos respirar, vamos amar, vamos dormir quando tiver vontade de dormir, vamos não fazer nada e tudo bem, vamos respeitar os nossos limites. Vamos aprender. De se olhar, né? Que a gente às vezes acha que a gente está afundando, né? Ah, não, se eu parar, eu vou estar afundando, vou estar estagnando. Não, calma, você precisa dar uma pausa para a respiração. Até para respirar, você precisa dessa pausa para reposicionar-se e começar de novo. Então é necessária essa pausa. Inclusive, Jamile, você é uma pessoa que eu falava assim, ó, meu Deus, eu já acho a minha vida tão agitada, eu não sei como é que Jamile, os filhos dela eram menores do que o meu, como é que Jamile dá conta de estar aqui hoje, amanhã está lá não sei aonde, no estado, outra cidade que ela ia. Jamile cuida da mãe, na época, né, cuidava da mãe, resolvia problema de todo mundo, cuidava da igreja, eu fazia assim, meu Deus, eu não dou conta não. Ela, amiga, eu acordo 4 horas da manhã para orar, eu faço, ai meu Deus, não dá certo para mim não. Mas então assim, eu não acredito, eu fico assim. Você o quê? Eu reposicionei porque eu fui no meu limite, né? Entendi a minha alimentação, o que eu dava conta eu fazia, o que eu não dava eu tinha que passar. Tanto que eu mudei algumas coisas, saí da faculdade que eu fazia com você, fui para a faculdade fazer junto com meu esposo, justamente para ganhar um aliado. Que aí que até hoje isso. Então eu fui para lá, para esse lugar, outro lugar, fazer com meu esposo a faculdade e para poder bom, né, Jean? Coisas que eu não estava dando conta. Então foi esse processo daí. Mas assim, essa questão do estresse, que a gente fala tanto do processo de adoecimento, que tem mulheres hoje tomando Rivotril, tem mães hoje em desespero, porque assim, além de dar conta do trabalho, que foi algo interessante que você trouxe, que novos papéis nos foram agregados e a gente agarrou com unhas e dentes e muitas não querem abrir mão, né? Mesmo adoecendo a si e aos filhos e aos outros e os familiares, não querem abrir mão, porque existe também uma luta de ego.
E aí a gente precisa acalmar. Pera, não precisa tanto, não precisa tudo, mas precisa o suficiente, precisa na sua alimentação, né? Então esse enfrentamento às vezes é necessário. E aí, essa questão de muitas mães falam assim, eu não dou conta, é dever da escola, é trabalho, é isso, eu estou em casa, então em casa a casa toda hora fica suja, toda hora tem que fazer comida, toda hora uma cobrança, e eu não dou conta, eu estou quase ficando doida, arrancando meus cabelos. Eu, calma, peraí, reorganiza tudo. Quem são essas vozes que estão te cobrando? Aonde está a sua voz no meio de toda essa multidão de vozes? Né? A sua voz está o quê? Só gritando para dentro? Então, se reorganiza, né? Olha novamente o ambiente e agora se posiciona. Fala, olha, calma, eu não tenho como assumir tudo. Escola, vamos andar de braços dados, vocês dão conta, eu dou o que eu posso. Crianças, vem cá, é seu papel organizar a mochila, é seu papel organizar o dever, é delegar e permitir que de vez em quando quebra a cara, porque se não quebrar a cara, a gente ficar resguardando, a gente está adoecendo. Então, Ô, Jean, e o medo, né, que os pais, de um modo geral, têm de frustrar os filhos. E se eu disser a vocês que frustrar os filhos lá na frente vai ser uma delícia para eles, vocês não têm noção, sabe? Porque eles precisam aprender que o mundo não é só assim. Aí você cria um filho dizendo sim para tudo, você está criando alguém que lá na frente vai causar muitos problemas, porque ele não vai entender qual é o limite dele. Então, assim, eu digo não com a maior alegria do meu coração aqui dentro de casa. Às vezes eu explico, às vezes eu digo é não porque é não e pronto. No momento não é hora de explicar, é hora só de dizer não. Então, assim, parte do crescimento é necessário esse embate, porque a frustração te mobiliza para fazer diferente. Eu me frustrei porque fiz algo que não deu certo, né? Aquela questão do filho que fala assim, mãe, eu esqueci de fazer o trabalho. Quem vai ficar sem a nota? Não sou eu. Poxa, mãe, eu esqueci. Ai, não consegui acordar. Eu falei, beleza. Quem perdeu a aula? Entende? Então, é lançar sobre o outro a responsabilidade e a consequência dos fatos, né? E deixar a frustração. Porque se a gente, não, eu preciso acordar ele porque ele tem que ir para a escola. E cadê eu colocar o celular? Cadê eu colocar o despertador? Entende? Então, quando quebra a cara, para quê? Porque faz parte da vida. Lá fora a gente vai ter que aprender. A vida vai requerer isso deles. exatamente. Né? A gente teve que aprender, né? Então, esse processo de enfrentamento é necessário. Para quê? Para que o estresse não nos sufoque, não nos adoeça. Esse lugar de falar, lugar de ouvir, lugar de posicionar se é necessário. Né, mulherada? Exatamente. Tem homens aí também, né? Tem homens aí, eu acho. Isso, os homens também precisam sim se posicionar frente à sua família, frente aos seus relacionamentos. Né? Para quê? Para que esse estresse, que é muita cobrança, o homem, tem que ser isso, tem que fazer. Clica aí no ao vivo e vê quanto tempo falta. Ih, Miriam, já tinha até perdido. Já estamos em 52. Temos 8 minutos. Pronto, ótimo. Deixa aí que aí você vê. Eu queria falar uma coisinha para vocês. Tem o quê? Temos 2 minutos. Deixa eu fechar aqui, lembrando que amanhã, gente, Miriam tem um projeto lindo com mulheres. Meu foco é mulheres, meu trabalho é mulheres. Então eu quero, eu pego o Instagram para indicar lugar de cuidados. Né? Eu sei que tem muitas mulheres aí buscando este lugar de apoio. Miriam, para as mulheres... Eu vou botar aqui, o projeto não é meu, eu faço parte desse projeto Vencer Você. E é um projeto que ajuda mulheres. E me segue lá, viu, gente? Psi Miriam Brito, miriambrito.psi. Que aí eu passo Tem na bio o link para vocês entrarem no grupo. E amanhã... Tem nesse grupo aí, Vencer Você. Isso, então bota lá, eu vou botar aqui na descrição do vídeo para elas acessarem esse lugar de cuidado também. E vamos unir os elos, vamos nos conectar para a gente se fortalecer, né? Lutar contra o estresse, buscar saúde emocional e autocuidado, gente. Uma cuidando da outra, porque nós somos, assim, maravilhosas. Ô, Jean, obrigada, viu? Obrigada pela confiança, pelo convite. E eu deixo para vocês uma pergunta. Que termômetro você é aonde você está? Beijo, Miri. Tchau, Jean.
segundinhos. Beijo, Mili. Beijo. Beijo a todas que tiveram. Rose e Olivi, beijo, Rose. Jusce também. Vi cada uma de vocês. Um beijo, viu?